Olá, meus caros amigos que estão se preparando aí para o 16º Exame Nacional de Ordem, OAB-FGV, não é? Sou o professor Alexander Perazzo e a gente vai tratar aqui nesses vídeos de algumas questões de direito do consumidor que caíram aí nas últimas provas, tá certo? Então aqui no quadro comigo, olha só, direito do consumidor, vocês sabem que geralmente da nossa prova existem duas questões de direito do consumidor, então são duas questões que a gente não pode errar. Vamos lá para a primeira, olha só. A primeira questão, pessoal, ela envolve o conceito de relação de consumo. É uma questão muito batida que se não cai na FGV, na OAB-FGV, de forma direta, vai cair de forma indireta. Porque quando eu me deparo com uma questão que envolve relação de consumo, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é, será que aquela relação jurídica que eles estão me apresentando é uma relação de consumo ou é uma relação civil qualquer? Em outras palavras, será que diante daquela relação jurídica eu vou para o Código de Defesa do Consumidor ou eu vou para o Código Civil? Tá certo? E aí, para a gente começar, olha só, eu vou colocar aqui uma página em branco para a gente poder falar sobre a relação de consumo, olha só. Então, essa primeira questão aqui, ela envolve de forma direta o conceito de relação de consumo e aviso a vocês, hein, se não cair de forma direta, de forma indireta, vai ter uma das perguntas falando sobre relação de consumo. O próprio CDC, vocês sabem, pessoal, ele conceitua o que vem a ser consumidor, o que vem a ser fornecedor, o que vem a ser produto ou serviço. Então, diante disso, é que eu tenho ou não uma relação de consumo. Olha só, o conceito de consumidor vai estar no artigo 2º do próprio CDC. Então, aqui embaixo, olha, artigo 2º, conceito de consumidor. Diz o artigo 2º da Lei 8.078 de 1990. Olha só, consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E aqui é a expressão-chave, olha só. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Muito bem. O que é ser destinatário final, ou do produto ou do serviço, pessoal? Ser destinatário final significa retirar este produto desta cadeia produtiva que o envolve. Então, por exemplo, se eu compro um produto para uso próprio, ou até mesmo para dar de presente para alguém, eu sou consumidor, porque eu sou destinatário final do produto. Ao passo em que se eu compro esse produto para revendê-la na frente com o objetivo de lucro, eu deixo de ser destinatário final. E vejam vocês, se não há um consumidor na relação jurídica, eu não tenho, portanto, uma relação de consumo. Em se tratando de pessoa jurídica, fica um pouco mais complicado, porque em se tratando de pessoa jurídica, eu tenho que me perguntar se aquele produto ou aquele serviço contratado, ele entra na atividade da pessoa jurídica como uma atividade fim ou uma atividade meio. Porque se ele entrar na atividade fim, significa dizer que aquela empresa, aquela pessoa jurídica tem objetivo de lucro. E aí ela deixa também de ser destinatário final. Essa seria a regra geral. Então, por exemplo, um colégio que compra no começo do semestre diversos livros para abastecer a sua biblioteca. Ora, isso está na atividade fim. O colégio precisa, é indispensável a biblioteca. Vejam que eu não estou dizendo a aquisição de 1 ou 2 livros, eu estou falando da aquisição de 50, 100, 200 livros para aquela biblioteca. Agora, se esse colégio compra, por exemplo, um televisor para ficar ali na sala dos professores, isso vai para a atividade meio, o que significa dizer que o colégio, pessoa jurídica, pode sim, eventualmente, ser destinatário final. Tá ok? Com base nessa noção ou nessa ideia, pessoal, já foi perguntado uma vez, não na prova da OAB, mas isso tem sido muito explorado, já foi perguntado uma vez uma questão que envolvia mais ou menos o seguinte assunto. Uma determinada pessoa tinha uma padaria, e era uma padaria pequena, dentro da sua residência mesmo, ali na garagem, nos fundos de casa, enfim. E essa pessoa, ela foi ao supermercado comprar farinha de trigo para poder fazer os seus pães. Lógico que os pães destinados à venda. E a farinha de trigo estava estragada por culpa do supermercado. E a questão toda significaria o seguinte, ou se perguntava o seguinte, esta pessoa que adquiriu a farinha de trigo,
ela poderia ingressar em juízo. Claro que vai ingressar porque comprou a farinha de trigo estragada. Mas ela deveria invocar, ela estaria protegida pelas normas do CDC ou ela teria que invocar o Código Civil? E aí vejam vocês que agora há um dilema. Porque eu não estou comprando farinha de trigo para revender farinha de trigo. E aí eu não seria consumidor. Eu estou comprando a farinha de trigo, eu estou usando a farinha de trigo, é verdade, mas o que eu estou vendendo é o pão. Perceberam? E aí nesta situação, a gente pode discutir aqui até amanhã, mas nessa situação, metade vai dizer assim, olha, eu acho que é relação de consumo, porque ele é destinatário final da farinha. E a outra parte, a outra metade, vai dizer assim, não, eu acho que não é relação de consumo, porque afinal de contas ele está transformando a farinha, é verdade, juntando com outros ingredientes, mas o pão é destinado à venda. Com base nisso, surgiram duas teorias para conceituar uma relação de consumo. Aqui no quadro, olha só, no que tange a essa ideia ou essa noção de destinatário final, surgiram duas teorias. A teoria finalista e a teoria maximalista, dando conta de uma ideia de destinatário fático e destinatário econômico do produto ou serviço. Teoria maximalista. A teoria finalista, pessoal, vejam vocês, o que ela pretendia era enquadrar, finalista, hein? Finalista é também chamada de minimalista. A finalista, ela pretendia enquadrar um menor número de relações jurídicas como sendo relações de consumo. Então eu teria que ter uma noção de destinatário final ou uma interpretação da expressão destinatário final restritiva. Isso seria interessante porque, na medida em que eu consigo reduzir o número de relações jurídicas como relação de consumo, eu consigo dar mais atenção a essas relações de consumo, afinal de contas fica comprovado, demonstrado que o consumidor é vulnerável e precisa realmente de um CDC, tá certo? Se eu fosse adotar uma teoria finalista para o caso concreto, eu ia dizer assim, olha, o fulano de tal, o dono da padaria, ele não é consumidor. Afinal de contas, ele comprou a farinha de trigo, transformando, é verdade, mas ele está vendendo pão. Então ele tem um intuito econômico na revenda ou na venda do pão, portanto ele está ganhando dinheiro com a farinha de trigo. Não seria destinatário final. Em contrapartida, a teoria maximalista, e o nome está dizendo, né, tenta dar uma interpretação mais ampliada a essa expressão destinatário final. E aí vejam vocês, pela teoria maximalista, é claro que aquela pessoa seria sim o destinatário final da farinha. Porque o que ele está vendendo lá na frente é pão, não é a farinha de trigo. Né? E além do que, ele precisaria do Código de Defesa do Consumidor por ser ele uma pessoa física, né, que mora, ou melhor, que tem a padaria nos fundos da sua residência, enfim, etc., litigando contra uma grande rede de supermercados, enfim, demonstrada a vulnerabilidade, aí estaria. Tá certo? Muito bem, olha só. Vocês sabem que o CDC surgiu em 1990. Nessa época, tínhamos em vigor o Código Civil de 1916, que era um código extremamente liberal, cujos princípios não dialogavam com os princípios do CDC. O CDC é uma lei moderna, né, trouxe no seu bojo responsabilidade objetiva, desconsideração da personalidade jurídica, inversão do ônus da prova, enfim, né? E o Código Civil de 16 apregoava o quê? Liberdade de contratar, autonomia da vontade, pacta sunt servanda, etc. Então, num primeiro momento, ou adotávamos uma teoria maximalista, ou então, se não fosse relação de consumo, não tinha como, por exemplo, modificar a cláusula contratual. E aí fez com que, num primeiro momento, a doutrina se inclinasse pela adoção de uma teoria maximalista. Né? Então, uma lei moderna, recente, novos princípios, né? Eu quero incluir o maior número de relações jurídicas dentro dessa relação de consumo. Acontece que o Código Civil de 16 foi revogado, todo mundo sabe, pelo atual Código Civil de 2002. E aí, a partir de 2002, na verdade, a vigência foi a partir de 2003, né, com o ano de vacatio legis, mas aí, a partir do atual Código Civil, os mesmos princípios que eu tenho no Código Civil, eu também tenho no CDC. Então, houve, na verdade, o que a gente chama de diálogo das fontes.
Hoje eu tenho dois ordenamentos jurídicos que simplesmente caminham lado a lado. Eles dialogam um com o outro. Bom, e se isso acontece, eu não teria mais por que adotar uma teoria maximalista. E aí toda a doutrina em peso passou a adotar uma teoria finalista. E era o que tínhamos até então, teoria finalista, menor número de relações jurídicas enquadrando como relações de consumo. E aí começaram a surgir alguns excessos. Por exemplo, o professor Risato Nunes dizia o seguinte: um professor, ao comprar uma caneta na papelaria, uma caneta vermelha, que ele vai usar para corrigir prova, ele não é consumidor por não ser o destinatário final da caneta. O médico, ao adquirir um estetoscópio, por exemplo, ele não é destinatário final, portanto não seria consumidor. E aí começaram, então, esses excessos. Eis que o STJ, isso foi pacificado, por isso é importante a gente saber, o STJ entendeu que a teoria finalista ou teoria minimalista, ela é adotada, porque a doutrina em peso dizia isso, ela é adotada, mas ela deve ser verificada de acordo com o caso concreto. Porque o médico, pessoa física, ao adquirir um estetoscópio, é muito diferente de um grande hospital que adquire, sei lá, 20, 30, 50 aparelhos para todos os seus médicos. E aí o STJ quase que juntou essas duas teorias, olha aqui no quadro, olha. O STJ quase que juntou essas duas teorias e passou, é o que nós temos hoje, é o que vale para a nossa prova, hein? Passou a adotar uma teoria finalista ou minimalista, tudo bem, mas aprofundada. Ou seja, analisando o caso concreto e indagando se realmente há a vulnerabilidade. Afinal de contas, a vulnerabilidade é a razão de ser do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor só existe porque o Estado reconhece que o consumidor é vulnerável. Tá certo? Muito bem, olha só. Eu tenho 3 conceitos de consumidor por equiparação. Parágrafo único do artigo 2º, artigo 17 e artigo 29 do CDC. Então, além do conceito clássico, 3 conceitos de consumidor por equiparação. Muito bem. Do outro lado, o artigo 3º, eu tenho um fornecedor. Então, vou botar ele aqui do lado, olha só. Do outro lado, em contrapartida, um fornecedor. Artigo 3º do Código. E o fornecedor, diz o artigo 3º, olha só, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou então a prestação de serviços. Vejam vocês que o conceito de fornecedor é o mais amplo possível para que a gente consiga enquadrar todas as pessoas que eventualmente estão relacionadas ou com o produto ou com o serviço. Só uma única observação. O fornecedor é o comerciante, ou seja, quem comercializa produtos. E aí, como o CDC trata a noção de atos de comércio, eu tenho que lembrar com vocês que comerciante é aquele que pratica a sua atividade com habitualidade, né? Então, por exemplo, eu quero vender o meu carro de uso próprio. Eu coloco um anúncio no jornal, aparece uma pessoa e compra esse carro. Essa pessoa que comprou o carro, ela se enquadra no conceito de consumidor. Pessoa física adquiriu o produto, destinatário final, ok. Mas eu, em contrapartida, não sou fornecedor. Por quê? Porque eu não trabalho com essa atividade, eu não sou vendedor de carros, eu não tenho uma loja de revenda de veículos. Eu, eventualmente, estou vendendo o meu carro. Então, eu deixo de ser fornecedor. Consequência, não há uma relação de consumo. Se eu vendi o meu carro de uso próprio, eu estou diante de uma relação civil. Se esse carro apresenta algum problema, isso é vício redibitório e eu vou tratar esse vício oculto com base no artigo 441 do Código Civil, não com base no artigo 26, parágrafo 3º, salvo engano, do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Muito bem, olha só. Entre consumidor e fornecedor, ainda falta
que o objeto, né, olha só, ou a comercialização de um produto, diz o código, o produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, ou então a prestação de um serviço. Parágrafo 2º do artigo 3º. Serviço é toda e qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, cuidado, mediante remuneração, que pode ser direta ou indireta, tá certo? Como é o caso, por exemplo, de estacionamentos em shopping center, né? Sei lá, em frente de lojas, por exemplo, enfim, desde que haja, que fique comprovado que o estacionamento pertence àquela loja, né? Ele é gratuito em tese, porque, na verdade, existe uma remuneração indireta, já que o serviço está sendo pago com o preço do produto que eu compro na loja ou no shopping center, né? Não precisa que o consumidor diretamente compre. Pode ser que os consumidores ou a coletividade estejam gastando, estejam comprando. Então, há uma remuneração indireta. Tá, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, ressalvadas apenas as relações de caráter trabalhista. Muito bem, olha só. Tendo aqui um produto, tendo ou um serviço, entre eles há um consumidor e um fornecedor, nos termos do artigos 2º e 3º do Código, eu estou diante de uma relação de consumo. E se é relação de consumo, eu vou para o Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, para o Código Civil. Tá ok? Então vamos lá para a nossa questãozinha, olha só. Diz a questão: a sociedade empresária XYZ Limitada oferta e celebra com vários estudantes universitários contratos individuais de fornecimento de material didático, nos quais garante a entrega com 25% de desconto sobre o valor indicado pela editora dos livros didáticos escolhidos pelos contratantes, de lista de editoras de antemão definidas. Então, olha só a relação jurídica aqui, ó. De um lado, a empresa XYZ, de outro lado, eu tenho vários alunos, tá certo? Essa daqui é a relação jurídica, né? Tá. A XYZ, né, a empresa, ela garante a entrega com um desconto, tá aqui, olha, com 25% de desconto sobre o valor indicado dos livros didáticos. Tudo bem. Os contratos têm duração de 24 meses. Então, vou botar aqui, olha só. É um contrato cuja obrigação é de execução continuada, não é? Então, é um contrato de 24 meses. Cada estudante compromete-se a pagar o valor mensal, que fica como crédito a ser abatido no valor dos livros escolhidos. Então, esses alunos aqui vão pagando um valor X, que a questão não está me dizendo, e esse valor X vai acumulando aí até a compra dos livros. Posteriormente, a capacidade de entrega da sociedade diminuiu. Então, essa sociedade aqui que já tinha celebrado um contrato com esse grupo de alunos, né, contrato sinalagmático, vou fazer setinha aqui, dos dois lados. A capacidade de entrega dos livros diminuiu, devido, olha só, a dívidas e problemas judiciais. Ou seja, veja aqui que o problema é interno da empresa, hein? Em razão disso, ela pretende rever judicialmente os contratos para obter aumento do valor mensal ou então liberar-se do vínculo. Então, porque a empresa está passando dificuldades, isso é um problema só dela, ela quer revisar esse contrato aqui para aumentar as parcelas aqui dos alunos, ou então romper o vínculo. Acerca dessa situação, diga qual é a correta. Vê letra A. A empresa não pode se valer do CDC e não a base à luz do indicado para rever os contratos. Volta para cá, olha só. Eu tenho aqui uma relação de consumo? Lógico que tenho. Onde essa empresa aqui, ela é considerada fornecedora. Fornecedor. E os alunos aqui, olha só, são consumidores. Isso é uma relação de consumo? Claro que é. Agora, quem se beneficia com a aplicação do código, olha o nome, de defesa do consumidor, pessoal. Logicamente que esses consumidores aqui, olha, eles poderiam alegar a teoria da imprevisão, eles poderiam, está lá como direito básico, artigo 6º, inciso 5º.
É direito básico do consumidor, não do fornecedor, do consumidor. Modificação de cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional. Agora vem a teoria da imprevisão. Ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Os consumidores poderiam eventualmente alegar a teoria da imprevisão. Só que tem um problema. Apesar da lei falar revisão em razão de fatos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, é óbvio que esse fato superveniente deve atingir a todos, indistintamente. Eu não posso alegar a teoria da imprevisão por um fato que é isolado meu, como, por exemplo, eu tenho várias dívidas e por isso eu quero revisar contrato. Isso não existe. Qual é o outro problema aqui? Problemas judiciais, eu tenho várias demandas, disputas judiciais, portanto eu não vou te pagar, né? Porque aí também eu vou estar quebrando esse vínculo contratual, ocasionando também um descompasso. Vejam que o objetivo do Código na política nacional não é superproteger o consumidor, é harmonizar a relação de consumo. Tá, e o fornecedor? O fornecedor, é claro, que não pode se valer dessas normas protecionistas do CDC. Então, logo de cara, a empresa não pode se valer do CDC e não há base à luz do indicado para o rever os contratos. Essa está certa. Vamos ler as demais? B de bola. Aplica-se o CDC, já que os estudantes são destinatários finais do serviço. É verdade, mas o CDC se aplica para proteger os consumidores. Mas o aumento só será concedido se provada a dificuldade financeira e que, ademais, ainda assim o contrato seja proveitoso para os compradores. Não, é claro que a empresa não pode se beneficiar do CDC. Letra C. Aplica-se o CDC, mas a pretendida revisão da cláusula contratual só poderá ser efetuada se provado que os problemas criados têm natureza imprevisível. Aqui teoria da imprevisão, para ficar bem caracterizada, né? Característica indispensável no sistema do consumidor para autorizar a revisão. Pessoal, volta aqui para mim, olha só. Cuidado, essa questão de teoria da imprevisão já caiu 3 vezes na prova OAB-FGV. Claro, explorando sempre de maneira diversa. Eu disse a vocês que a teoria da imprevisão está no artigo 6º, inciso 5º. É direito básico do consumidor. Modificação de cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional, isso daí é lesão, ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Isso seria a teoria da imprevisão. Quais são os 2 requisitos, então, da teoria da imprevisão? Fato superveniente, excessiva onerosidade. De novo, olha só, teoria da imprevisão é o nome, né? Quais são os requisitos? Fato superveniente e excessiva onerosidade. A FGV adora perguntar o seguinte: para a adoção da teoria da imprevisão no CDC, o fato não precisa ser imprevisível. Tá certo. Quais são os 2 requisitos? Fato superveniente e excessiva onerosidade. Então, por ser o consumidor vulnerável, e essa presunção de vulnerabilidade para a pessoa física ela é absoluta, né? Iuris et de iure, por ser ele vulnerável, o fato alegado para a adoção de uma teoria da imprevisão não precisa no CDC ser imprevisível, está correto. A imprevisibilidade do evento para a teoria da imprevisão, ela está prevista lá no Código Civil, ou pelo 317 ou pelo artigo 478. Então, olha só, questãozinha é bastante interessante essa, né? Primeiro, aplica-se o CDC, eu aplico o CDC na relação jurídica, mas não neste caso para a revisão da empresa, né, do contrato pela empresa. Mas a pretendida revisão só poderá ser efetuada, etc., provando que os problemas têm natureza imprevisível. Característica indispensável no sistema do consumidor? Não. No CDC é o contrário. No CDC, o fato alegado não precisa ser imprevisível. Muito bem, olha só, letra D. A revisão é cabível, assentada na teoria da imprevisão, pois existe um contrato de execução diferida
Cuidado que esse contrato aqui, olha, não é de execução diferida, não. Pode até ser, não está explicando direito. Mas o certo é que esse contrato aqui seja chamado de execução continuada. Tá certo? É o contrato. A execução diferida é aquela que você joga para um ponto no futuro. Então, por exemplo, eu estou abastecendo o meu carro e vou pagar com um cheque pós-datado para daqui a 30 dias, execução diferida. A execução continuada é aquele contrato onde eu tenho vários momentos de execução. Como no exemplo aqui, o contrato vai durar 24 meses, os alunos vão ficar pagando e de tempos em tempos a empresa vai mandando os livros. Então a execução aí é continuada. Muito bem, vou voltando. A revisão é cabível, assentada na teoria da imprevisão, pois existe um contrato de execução diferida, a superveniência de onerosidade excessiva da prestação e a extrema vantagem para a outra parte, e a ocorrência, inclusive, de um acontecimento extraordinário e imprevisível. Bom, isso daqui tudo, ele estaria em tese tentando invocar a teoria da imprevisão pelo 478 do Código Civil, que inclusive fala nesse requisito aqui, olha, que está sobrando a extrema vantagem para a outra parte, né? Até poderia ser, mas isso acontece que isso é uma relação de consumo. E se é relação de consumo, eu tenho que ir para o CDC, tá certo? Então essa D aqui, olha, também está errada, o que me daria, portanto, como questão correta, a letra A de avião. Tá aqui, olha. A empresa não pode se valer do Código de Defesa do Consumidor e não há base à luz do indicado para rever os contratos. Letra A é a expressão correta. E aqui fica uma dica importantíssima, pessoal. Estudar o direito do consumidor, o primeiro passo é estabelecer quando é que eu tenho uma relação de consumo. E a relação de consumo vai surgir quando eu tenho, de um lado, um consumidor, pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Do outro lado, um fornecedor, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, entes despersonalizados, que desenvolvem aquela gama de atividades. Entre essas duas pessoas, ou a comercialização de um produto, ou a prestação de um serviço. Produto, parágrafo 1º do artigo 3º, serviço, parágrafo 2º do artigo 3º. Diante desta relação jurídica completa, eu tenho uma relação de consumo, e aí eu vou primeiro no Código de Defesa do Consumidor e subsidiariamente no Código Civil. Tá certo? Até nosso próximo encontro tratando aí de direitos do consumidor. Forte abraço!